E a gente começa falando da nossa saúde, porque afinal de contas tudo começa na saúde, né? E nessa reta final de inverno, apesar de ser reta final de inverno, a gente sabe que ainda tem muita inversão térmica, né? Ontem mesmo, aqui em São Paulo, no mesmo dia fez calor e fez frio. E é assim, eu sei que em todas as cidades do nosso planeta, porque a gente está vivendo também um fenômeno de clima muito especial e que merece toda a nossa atenção. Agora, muita gente, por conta disso, sofre ainda mais com as dores. Sempre fica aquela dúvida, né? Será que é a baixa temperatura que faz com que a gente sinta mais dor mesmo? Então, para entender se as dores e a temperatura estão interligadas, eu converso agora com o ortopedista Maurício Marteleto Filho. Seja muito bem-vindo, doutor. Oi, obrigado, Cláudia. Sentar aqui. Muito bom te receber. Oi, obrigado pelo convite. Então a gente fica um tempo distante, saudades né? Mas que bom a gente poder conversar agora e aprender sobre o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo e esses sinais, porque a dor é um sinal, né? Costuma ser um sinal. Um sinal de que tem alguma coisa em desequilíbrio, que alguma coisa não vai bem. Pode ser interpretado dessa forma, pode ser. Agora me conta, por que é que a gente sente muitas vezes mais dor nos dias mais frios? Tem alguma relação? Não sei, eu tenho algumas ideias médicas a esse respeito. Eu devolvo a pergunta, por que você acha que é? Só para a gente ter uma ideia de como... Eu acho que, de repente, porque eu fico mais tensa por conta do frio. Talvez seja isso, é o que passa primeiro na minha mente, né? Mas não sei se faz sentido, se é exatamente por isso. Faz exatamente sentido, é exatamente por essa razão que a gente começa a ter mais dores. Mas se fosse assim, a gente não teria dores ao tomar, por exemplo, banho frio? E não, Tem. né? O banho frio promove tanta saúde, tanto bem-estar. Não, assim, você já tomou banho frio? Brincadeira. Não, eu tomo banho frio. Aliás, tem até um documentário que eu vou desafiar a turma que está aí assistindo o programa em casa. Eu tomo banho frio. Assista o documentário do Wim Hof. Ele faz toda uma prática de respiração e ele sempre fala dos benefícios do banho frio. E é incrível, tem muitos benefícios mesmo. E se a gente faz a respiração que ele ensina, que é com o balanço dos braços, a gente encara temperaturas bem frias no banho e sente aí um monte de bem-estar. É verdade, é fantástico. Até estava comentando isso daí, porque é comum, né? Você vai na sauna, né? E faz a sauna, depois tem o banho da piscina de imersão que você pode, ou então aquele outro banho com a ducha escocesa e tudo mais. Isso faz muito bem, porque você tem uma vasodilatação, né? Do tecido periférico dos membros, e essa vasodilatação é que deixa a pele vermelhinha, deixa a gente vermelhinho, né? Então, é muito prazerosa nesse sentido. Então, o banho frio, momentaneamente, promove ali, daqui a pouco, uma grande vasodilatação. E é essa vasodilatação que é prazerosa, é essa que realmente, né, que faz bem. Então, a gente acaba respirando maior, né? Toda essa questão relativa às dores tá relacionada realmente com o controle do sistema nervoso autônomo, mas a gente vai trabalhar um pouco melhor essa ideia. A ideia do sistema nervoso autônomo, vamos dizer assim, é que é uma espécie de controle mais primitivo da nossa temperatura, porque a nossa temperatura não depende da nossa vontade. Agora eu quero esquentar, agora eu quero esfriar. A temperatura depende do controle, né, dos vasos sanguíneos, que é controlado por esse sistema nervoso nos mamíferos mais primitivo, né, que é o sistema nervoso autônomo. Independe da nossa vontade. É ele que promove vasoconstrição, ou seja, diminuição do aporte sanguíneo, né, para a extremidade, ou aumento. Então, e isso se traduz em dor muitas vezes, porque a hora que existe uma vasoconstrição muito grande, ou seja, os vasos estão muito fechadinhos, né, não passa sangue direito para os membros, aí a gente tende a sentir mais dores. E no inverno a gente tem essa vasoconstrição, então? Com certeza, o tempo todo, porque isso aí é um mecanismo importante de controle, né, da energia. A gente acaba tendo, o próprio ambiente promove a vasoconstrição. É diferente, por exemplo, assim, se você for considerar, o Brasil não tem frio, né, aquele frio dos países temperados, clima temperado, mas esses países têm, né, você vê, vai a menos 40 no Canadá, talvez na Sibéria, etc. Mas as pessoas também se abrigam, né, de alguma forma. Então, na média, é mais ou menos como aqui, né? Então, Perfeito. é mais ou menos como, porque vivem da mesma forma, só que a gente vive mais em contato com a natureza, eles vivem mais isolados.
Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Apesar de ser uma dor provocada por conta dessa vasoconstrição, essa dor é uma dor sinalizadora? Porque vai doer aonde tem algum problema? Pode ser que, por exemplo, as pessoas, né, eu sou ortopedista, as pessoas com fratura relatam, quando muda o tempo eu tenho dor. Não é bem a temperatura em si, é a mudança, é o gradiente de mudança de temperatura que conta, né? Tá 40 graus, caiu para 20, pô, esfriou muito, entendeu? Pode acontecer do tá paciente 0 graus. passar o ano inteiro sem dor, mas aí chegar no inverno, ele tem uma dor que o leva ao ortopedista? Tem, né? Muitas vezes Na isso maioria das acontece. vezes, que dor é essa? Eles realmente sentem essa dor, né, da mudança de tempo. Eles dizem, não, isso aqui quando muda o tempo dói. A descrição é essa daí. Agora, às vezes procuram, sim, confundindo com algum outro sintoma. Isso é comum de acontecer. Por quê? Onde houve a lesão tecidual, então houve talvez uma lesão das fibras desse sistema nervoso autônomo, que para que ele volte a funcionar, é necessário fazer a reabilitação. Nem todo mundo faz reabilitação adequada, né? Então fica com um pequeno defeito ali, né? É isso que provoca as dores da mudança de tempo. Qual é a dor mais frequente no consultório, nessa época do inverno, pelo corpo todo, né? Da ortopedia? São as dores articulares. Articulação. A coluna, joelho, quadris, tornozelo, pé, A gente mão. tem quantas articulações no nosso corpo, doutor? Dezenas, centenas. Eu não parei para contar. Nós temos 212 ossos, né? Você calcula que as articulações são dos tipos mais variados possíveis, mas... Temos muitas, né? Temos muitas, viu? Com certeza alguma coisa desse tipo. E a gente vai desgastando essa articulação ao longo da vida. Veja bem, 212 articulações, seguramente nós temos alguma coisa, metade disso aí, não sou tão bom em matemática assim, mas, por exemplo, mais de 100, com certeza. A joia. Eu volto aqui já com as perguntas. Nosso telespectador já tá mandando e a gente vem para tirar as dúvidas, tá bom? Tá bom. Então você que tá aí participando do programa, hora de participar com a sua pergunta. Quem já mandou, show. Se não mandou, tá na hora. 11 9 50 45 18 40. Tô conversando com o ortopedista Dr. Maurício Marteleto. Se você sente dores, fica à vontade, o momento é seu. E vem comigo, porque falando em dores, eu particularmente posso garantir para você que existe um produto... Vamos lá, doutor Maurício Marteleto, já temos perguntas, nosso telespectador agora é o nosso repórter. Eles perguntam e você responde. Okay. A Margarida de Itapeva diz o seguinte: tenho tendinite e sinto que a dor fica mais intensa com frio. Mesmo assim, as compressas com gelo são indicadas? Eu não indicaria compressa com gelo para tendinite, não. Eu indicaria um calor local mesmo. Calor local. Eu acho que a maioria dos casos, de cada 10 pessoas que você for abordar, 9 vão melhorar com calor. Nesse caso dessa tendinite. Tá, e não importa em qual região, né? Não importa muito, não. A tendinite por uso, por overuse, né? Por excesso de uso. Então pode fazer o calor. Eu acho que é melhor água quente. no caso dela. A chance de dar resultado vai ser melhor. Se ela quiser experimentar o gelo também, por via das dúvidas... Tá, joia. Vamos lá. A raquianestesia realmente deixa a pessoa com dores na lombar pro resto da vida? Ou é um mito? Não, pode acontecer casos... É mais comum do que a gente imagina. Existem casos anedóticos disso aí, descritos na literatura. Mas pode causar problemas de dores pós-anestesia. Pro resto da vida? E não tem solução? Tem tratamento. Todas essas dores têm tratamento, mas para toda dor precisa haver um diagnóstico, né? Então, a necessidade que a gente entenda, o médico da coluna tem que examinar e entender o que aconteceu, para ele tomar as devidas, né? Precauções. Ó, aqui, minhas juntas costumam inchar no inverno. É da Tânia, ela é lá de Petrolina, no Pernambuco. Lá não é tão frio, mas ela diz: minhas juntas costumam inchar no inverno. O que posso fazer para aliviar esse problema? Olha, eu costumo orientar os pacientes a fazer exercício. Os exercícios físicos, durante o ano todo, aliás, dicas de passagem, ajudam muito a controlar essas dores que vêm no inverno. Porque a gente acabou de discutir essa questão da circulação sanguínea, né? O próprio líquido sinovial, no frio, né, com exposição ao frio, ele se torna mais espesso, né? A cartilagem muda as suas propriedades. Então, o ideal é que a pessoa se habitue a fazer exercícios, não é fazer um monte de exercício até... Não, é um pouquinho por dia. Que tipo de exercício é bom? Olha, eu indicaria caminhadas, por exemplo. É o primeiro exercício que as pessoas vão fazer e que vai ser benéfico, que vai notar rapidamente a melhora.
Caminhadas diárias para quem tem dores no joelho no inverno é ótimo para prevenir problemas futuros. Agora, fortalecer a musculatura também é importante, né? Importantíssimo, muito bom. A A ideia no caso, a musculação, né? Não, Bom, seria a musculação, inclusive para dores, de forma geral. Também vai ajudar. A Jandira, há um ano quebrei o pé e desde então tenho muita fraqueza nas pernas. Atrapalha até para caminhar. O que posso fazer? É uma questão mais complexa, porque eu preciso saber o que aconteceu no pé, que tipo de fratura aconteceu. No geral, se o ortopedista examinou, né, e diagnosticou e encaminhou para a reabilitação, o que ela pode fazer é fisioterapia. Terapia é importante para a reabilitação. Porque provavelmente você ficou algum tempo sem fazer nenhum tipo de exercício, né? De repente ficou um pouco em repouso, perdeu massa magra, perdeu músculo e aí, claro que a perna vai ficar mais fraca. A fisioterapia é importante para você reabilitar, né? Voltar a ter esse impressionante como as pessoas querem... às vezes o médico indica, olha, quebrou o tornozelo, precisa operar. Ah, não quero operar. Não quero operar, etc. Vou procurar um outro lá, o outro reumatologista, o pai de santo, não sei o quê. É um direito que lhes concerne hoje em dia, né? Mas é perigoso, porque às vezes um problema surge em função disso. Isso pode ter uma artrose precoce em função de um tratamento desenvolvido de forma ou não adequada ou contrária à opinião médica. Ok. Moisés de Bitinga, é verdade que tomar banho ou bebidas quentes e logo depois ir para um lugar frio causa um choque térmico? Causa uma espécie de choque térmico e que isso não significa necessariamente uma coisa ruim. Em alguns casos é benéfico. A gente acabou também de comentar com relação ao banho frio. O banho frio. É interessante porque ele vai ativar a circulação. Então a gente chama isso de contraste, né? O frio com o quente vai ativar a circulação, que é regulada pelo sistema nervoso autônomo, que a gente comentou aqui agora, né? E que pode ser benéfica, sim. Agora, isso não representa que todo mundo deve fazer. Se a pessoa tiver problema do coração e fizer um troço desse, pode precipitar uma crise, né? Coronária. O ideal é ter uma vida equilibrada, né? A gente evitar os extremos. O ideal sim, talvez perguntar para o médico se pode fazer, se não pode, né? O próprio médico da pessoa pode falar. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer revê-lo e até a próxima. Doutor Maurício Martelletto, ele está na clínica promovimento.com.br, no Face, no Insta, Clínica Promovimento. E o telefone é o 11 97961 0214. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana obrigado, e até a próxima. Pelo convite. Até logo. E a gente vai continuar aqui aprendendo sempre, tem muito assunto ainda pela frente. A gente tem muitas dicas que podem facilitar a sua vida. E você vê, os médicos todos são unânimes, né? A gente precisa manter o corpo em movimento. A gente precisa praticar exercício físico. A caminhada, o exercício aeróbico é super importante, não só para o nosso corpo, mas também para a nossa mente.